Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar juntos o hino de número 194. No Cantor Cristão, o hino de número 194, que diz: a mensagem vem de Deus, que Jesus é Salvador. Ó, clamai, vós filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande ardor que Deus ama o pecador, que seu Filho ao mundo deu para ser o Salvador. 194, vamos cantar este precioso hino no Cantor Cristão. Vamos então nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, com alegria e com muita reverência que estamos na casa do Senhor para te adorarmos e para te servirmos. Já muito gratos ao Senhor pelos ensaios às 8h30 da manhã, pela escola bíblica dominical às 9h da manhã, e as lições tão oportunas, Senhor. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, na classe dos adultos estudando sobre Gog e Magog, que oportunas lições estamos tendo, Senhor. E o Senhor falando, e o Senhor advertindo, e o Senhor chamando todos para um compromisso com o Senhor. Mas assim como no passado, assim como em todas as eras, os descuidados foram deixando tantas oportunidades preciosas passarem. Como o povo de Israel deixou passar tantas ocasiões oportunas quando o Senhor falou. E o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, chorando, dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com seus pintinhos, e tu não quiseste. Hoje também o Senhor está falando, hoje o Senhor está advertindo, mas como as pessoas estão brincando, Senhor, com a vida espiritual, como trocam a comunhão na tua casa por quaisquer outros prazeres ou locais. Oh, Deus, ajuda os cristãos que passam os domingos em casa, os cristãos que passam o domingo na praia, os cristãos que passam o domingo no campo, fazendo churrasco ou qualquer outra atividade. Senhor, ajuda, desperta.
Abençoe para que não haja nenhum negligente em nosso meio. E muito obrigado por todos os irmãos fiéis que acordam cedo, que preparam-se para vir à casa do Senhor, para juntos estudarmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua mensagem. O Senhor já falou aos nossos corações na escola bíblica dominical. Também agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações no culto pela manhã, no culto à noite também. Todos prontos, todos despertos, todos animados e todos esperançosos, aguardando o momento quando o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio tão grande de estarmos aqui. Pedimos que o Senhor aceite este culto que prestamos ao Senhor, também abençoando os irmãos que por motivos de enfermidade, de trabalho ou mesmo de viagem, ó Deus, a trabalho, que o Senhor guarde, proteja e abençoe a todos. Clamamos ao Senhor pelo Brasil, é um ano especial, ano de eleições. Ó Deus, clamamos que o Senhor tenha misericórdia desta nação, Senhor, e ainda possamos ter tempos de liberdade, tempos de paz, tempos de ordem, tempos de progresso, tempos de verdade, tempos de justiça, tempos de podermos estar na Tua casa, aproveitando, remindo o tempo e servindo ao Senhor com toda a fidelidade. Pedimos ao Senhor por todos os nossos irmãos que também moram longe de nós e só podem participar do culto através da internet. Oramos por eles, irmãos no Nordeste, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste do Brasil, irmãos em São Paulo, irmãos em Santa Catarina, irmãos no Rio Grande do Sul, na Bolívia e em outras partes do mundo também. Pedimos a Tua bênção sobre todos eles. E assim como nós aqui somos ricamente abençoados por Ti, oramos que o Senhor os abençoe grandemente. Também te agradecemos, ó Deus, pela reunião dos jovens ontem à noite e pela boa participação de filhos, de jovens, de pais, todos com alegria, Senhor, nos momentos recreativos, nos momentos de estudo da Tua palavra, nos momentos de comunhão junto à mesa também. Que momentos agradáveis, que noites aprazíveis o Senhor tem concedido. E muito obrigado por todos os pais responsáveis que têm envolvido seus filhos ao redor da Tua casa de oração, ao redor da Tua palavra, ao redor da comunhão com os irmãos queridos e amados. Abençoe, portanto, todos os jovens da Tua igreja. Pedimos então as Tuas bênçãos para este culto, agradecemos por todas as bênçãos recebidas no mês de abril, e neste primeiro dia, primeiro domingo de maio, estamos aqui para lembrarmos e para obedecermos a ordem do Senhor Jesus Cristo, para participarmos do momento da participação do cálice, do pão e do cálice, lembrando o sacrifício do Senhor Jesus por todos nós na cruz do Calvário. Então te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, provado na pessoa do Teu Filho amado, que se deu em resgate de todos nós, de toda a humanidade. E é no nome precioso do nosso Salvador, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.
amados e queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, leremos o versículo 22. Hebreus, capítulo 9, o versículo 22. A palavra do nosso Deus, que nos diz assim, Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O preço do pecado, queridos irmãos, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Mas o que estamos vendo hoje é a falta de cuidado com relação ao pecado. Como as pessoas estão tratando com leviandade a questão do pecado. Na televisão, o que mais encontramos? O pecado sendo disseminado. Nas redes sociais, o que mais nós estamos vendo? Na mídia, o que mais estamos vendo? Nas amizades, o que mais estamos vendo? Entre as pessoas, o que mais estamos vendo no mundo? Nas famílias, o que estamos vendo no mundo? Nas igrejas, o que estamos vendo no mundo? O pecado sendo tratado com desdém, com descaso, queridos irmãos. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O pecado deve ser tratado com a gravidade que ele é. É gravíssimo o pecado. O pecado é uma completa rebeldia e afronta contra a santidade de Deus. Então, em primeiro lugar, esse versículo demonstra que a gravidade do pecado é imensa. A gravidade do pecado é imensa. Esse versículo nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, ou seja, a questão do pecado é gravíssima. Mas as pessoas estão ficando com a mente cauterizada, porque quando se pratica o pecado e não se tem a devida punição por ele, e quando se pratica o pecado dentro de casa e os pais não levam os filhos a entenderem o quanto isso é grave, sem derramamento de sangue, meu filho, não há remissão de pecado. O que você está fazendo levou o Senhor Jesus à cruz do Calvário. Quando os pais em casa, quando a igreja não trata a questão do pecado com a devida gravidade que tem, a questão vai se tornando banal, ao ponto de hoje o pecado ser incentivado entre as pessoas. O pecado hoje é incentivado nas redes sociais, nas mídias, e infelizmente eu tenho visto até mesmo dentro das igrejas. Conversando com algumas pessoas, amigos meus de muitos anos atrás, alguns dizem assim: já nem temos igreja por aí, já não temos nem igreja, porque chegamos lá, a brincadeira é tão grande, a leviandade é tão grande, o descaso é tão grande com relação ao pecado que já não sentimos nem mais prazer de ir. Recentemente, o irmão Roberval chegou para mim e falou: pastor, eu levo a Mariana para a escola e fico esperando lá, mas eu vi uma igreja batista lá perto e eu vou no culto. E eu já na hora comecei a orar: Senhor, ajude o teu servo, ajude o teu servo a não se escandalizar, ajude o teu servo. Dito que no domingo seguinte, o irmão Roberval chegou e falou: pastor, eu só fiquei até o final em sinal de respeito, como nós aprendemos aqui, mas eu tinha vontade de levantar e sair. A pessoa lá à frente falando e todo mundo mexendo no celular, conversando, numa situação de total rebeldia com relação à palavra do Senhor, uma desobediência completa à palavra do Senhor. O pecado é gravíssimo, queridos irmãos, e não podemos diminuir a gravidade do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus avisou, queridos irmãos, que o pecado é grave. Em momento algum Deus diminuiu a gravidade do pecado. Muito ao contrário, a palavra de Deus está cheia de advertências com relação ao pecado a partir do Gênesis. A partir do capítulo 2 de Gênesis, Deus começa a falar da gravidade do pecado, e Deus fala para Adão e para Eva: não pequem, porque no dia que vocês pecarem, a situação será grave, a situação será a morte, o resultado será a morte.
Deus avisou, Deus continua avisando. Em toda a Bíblia nós lemos quanto Deus avisa, quanto Deus fala a respeito da gravidade que é o pecado. É admirável de ver, queridos irmãos, como Deus dá oportunidade para todos. Deus está dando oportunidade para cada um de nós hoje, para entendermos que o pecado é grave, que nós precisamos nos afastar do pecado. Deus fala para todos, e se você pegar qualquer personagem na Bíblia, você vai ver que até os piores, Deus mandou um último recado. Gosto muito de ler quando Mardoqueu estava sendo condenado para a morte por Amã, que o odiava, que o detestava. E a mãe então mandou preparar uma forca para Mardoqueu. E é interessante que ele mandou preparar a forca estava pronta na sua casa, e ele levantou bem cedo e foi para o palácio do rei Assuero. Mas interessante como Deus trabalha no turno da noite também, porque Assuero não conseguiu dormir aquela noite. Aquela noite Assuero ficou acordado, não conseguia dormir. Mandou chamar o cronista pegou exatamente o livro que falava a respeito do que Mardoqueu havia feito, e Deus preparou ainda uma última oportunidade para Amã. Ele passou o dia conduzindo Mardoqueu pelas ruas de Suzã, a capital, Deus falando para ele: Amã, arrependa-se, olha o que você está fazendo, você quer a morte desse homem? Eu já comecei a engrandecê-lo na sua presença. Deus falou. Ele chegou em casa depois de ter conduzido Mardoqueu por toda a cidade durante todo o dia. Ele chegou em casa com ânsia de vômito, porque ele queria matar aquele homem que ele havia conduzido pelas ruas de Suzã o dia inteiro, e a forca estava pronta no quintal. E quando ele falou para Zeré, sua esposa, o que aconteceu, ela falou: se esse homem é dos filhos dos judeus, você não vai prevalecer. Deus usou a voz da esposa, uma ímpia, para falar para ele: você está errado, você não vai prevalecer. Irmãos, por toda a Bíblia nós vemos Deus advertindo as pessoas da gravidade do pecado, mas como as pessoas brincam com isso. A Bíblia fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos ler algumas passagens do Senhor Jesus falando a respeito da gravidade do inferno, do pecado, a condenação que é o inferno. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, leremos alguns versículos, como Deus adverte, o Senhor Jesus falando, adverte sobre a gravidade do pecado. Por isso, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, leremos alguns versículos aí. Marcos capítulo 9, primeiramente o versículo 43 e também o 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, aqui na vida eterna, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 44, onde o seu bicho, ou seja, a sua vida não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45, 46 e depois o 46, onde o seu bicho, ou seja, a sua vida nunca morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino dos céus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A gravidade do pecado, queridos irmãos, é o resultado da morte eternal. É a morte eternal, a distância de Deus, num sofrimento sem fim. Diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 13, leremos na palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42 e depois 49 e 50. Mateus capítulo 13, 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42 diz assim a palavra de Deus: mandará o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículos 49 e 50.
Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas não estão levando a sério a questão do pecado, queridos irmãos. É gravíssimo, e o resultado é a morte eternal, num lugar de sofrimentos horríveis. E não será um dia, e não será um ano, e não serão 10 anos, e não será um século, não será um milênio. É por todo sempre. Todos deveriam levar muito a sério a questão do pecado, que é uma afronta contra Deus, que é uma desobediência contra Deus, e o resultado é a morte eternal. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, lemos que a fumaça subirá eternamente do lago de fogo e enxofre, onde estarão todos os rebeldes e desobedientes. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do nosso Deus: também o tal, ou seja, os desobedientes, os rebeldes, os que levaram a brincadeira a questão do pecado, como hoje as pessoas estão brincando. Também, versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo, ou seja, a fumaça do seu tormento, sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Quão terrível será, queridos irmãos, para todos sempre, nem de dia, nem de noite, para todos sempre, e a fumaça daquele povo, daquela multidão desobediente, rebelde, e todos eles conhecedores da palavra do Senhor, todos os que forem parar na condenação eterna, nenhum deles vai poder dizer para Deus que não sabia, porque Deus mandou o recado. Deus mandou o recado para Amã, Amã não se arrependeu. Deus mandou o recado para Nabucodonosor, Nabucodonosor se arrependeu. Deus mandou o recado para Judas, Judas não se arrependeu. Deus mandou o recado para Nínive, Nínive se arrependeu. Deus mandou o recado para Sodoma e Gomorra, na derradeira noite daquelas cidades. Deus não mandou missionários terrenos, Deus mandou anjos do céu. Deus mandou anjos dos céus, e nem assim se arrependeram. Por toda a eternidade arderão, rangendo os dentes e sofrendo. Irmãos, vamos levar a sério isto. Vamos falar para os nossos filhos: filho, você entende o que é grave o pecado? Por que tem tanta gente brincando com isto? Por que tem tanta gente levando na brincadeira, na negligência, uma coisa tão séria, que só se perdoa com a remissão dos pecados? Em segundo lugar, voltemos para Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos ler novamente esse versículo. Hebreus capítulo 9, versículo 22, para ficar bem gravado no nosso coração. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você vê alguém da sua família pecando, chame e fale esse versículo: filho, filha, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E o resultado será, filho, filha, que você vai eternamente ranger os dentes no inferno. E ninguém brinque com isso. E ninguém brinque com isso. Meu pai várias vezes contou, e eu já contei aqui também, a respeito de um senhor chamado Seu Joaquim. Ele era taxista, e uma noite, não queria saber nada de Deus, mas não tinha nada para fazer, estava passando em frente à igreja, e viu lá os irmãos cantando, o pastor pregando. Ele entrou e sentou lá no fundo, lá, ouviu a mensagem de salvação, mensagem de arrependimento. Mas ele, na brincadeira, e o pastor justamente falando o que o Senhor Jesus falou em Mateus, que lá haverá pranto e ranger de dentes. E o Seu Joaquim se achou no direito de zombar. Falou assim: pastor, para mim não vai ter problema, que amanhã mesmo vou no dentista, vou mandar arrancar todos os meus dentes, eu não vou ranger os dentes no inferno. Fez aquela brincadeira que não tinha nenhuma graça, que ninguém achou nenhuma graça. E ele foi embora para casa, depois dessa brincadeira, achando que tinha feito uma coisa muito engraçada. Foi para casa, adormeceu, e de repente se viu dentro de um túnel.
E um túnel ia uma mão empurrando ele para baixo, e de repente ele começou a perceber lá no fundo do túnel um clarão vermelho. Ele já pensou, é o inferno. É o inferno. E eu brinquei no templo, eu brinquei na hora do culto, eu brinquei e nem deu tempo de eu ir no dentista arrancar os dentes, e é o inferno. E começou a gritar, e começou a ficar desesperado, e aquela mão empurrando ele no túnel, e o fogo se aproximando, e ele cada vez mais perto, começou a gritar desesperado: Senhor, Senhor! De repente ouviu uma voz, a mão parou de empurrar e ele ouviu uma voz: você é uma exceção. Damos-te, porém, 14 dias. Ele acordou, estava suado. Ai, que alívio. Foi um pesadelo que eu tive. Acordou de manhã, foi para o ponto de táxi, contou a história para os seus amigos ali. E os amigos taxistas falaram: então, Joaquim, você é uma exceção, não brinque. Com Deus não se brinca. Joaquim, se arrependa, o que você fez na igreja ontem foi muito triste, foi vergonhoso. Arrependa-se dos seus pecados. Deus está te avisando, você tem 14 dias. Ele falou: o que? Nada, foi só um pesadelo. Isso não é nada, foi só um pesadelo. E os dias foram se passando. Alguns dias depois, os amigos na praça falaram: Joaquim, já se arrependeu? O 14º dia já está chegando, você já se arrependeu? Que nada, eu já falei para vocês, foi só um sonho, isso não representa nada, foi apenas um pesadelo que eu tive. No 13º dia, estava ele lá na praça, e um amigo chegou para ele e falou: Joaquim, amanhã é o 14º dia, você já se preparou? Mas eu já me arrependi de ter falado para vocês essa história, eu não quero mais ouvir, foi só um pesadelo, não quero mais falar sobre isto. Joaquim, não brinca, amanhã é o 14º dia, Deus te deu 14 dias de prazo. Ninguém nem sabe explicar. Voltando de uma corrida, passou pela uma passagem de nível, o trem estava vindo, ele não veio, e foi para a eternidade, e está hoje eternamente na eternidade. O fumo vai subir, a fumaça vai subir dele também, eternamente. Hoje, se o Joaquim pudesse entrar aqui e falar: não brinque com o pecado, jovens, não brinquem, crianças, não brinquem. As crianças estão sendo iludidas com a mídia, com a televisão, com as mensagens, com os pais irresponsáveis também. Cuidado, queridos, vamos levar a sério, sem derramamento de sangue, diz a palavra do Senhor, Hebreus 9:22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Isso nos mostra a gravidade do pecado, porque não existe outra maneira de se purificar o pecado, nem o meu, nem o seu, a não ser com o derramamento de sangue. Mas em segundo lugar, isso demonstra o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Mostra a gravidade do pecado, mas mostra a profundidade do amor de Deus. Porque Deus não foi apanhado de surpresa, queridos irmãos, com o pecado do homem. Deus já tudo havia planejado. Deus é onisciente, mesmo antes dele criar o mundo e o universo, ele, na sua onisciência, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele é Deus, ele é Deus, nada pega Deus de surpresa, ele é Deus. Ele sabia que ele ia criar tudo perfeito, mas o homem, na sua rebeldia, iria desobedecê-lo, e ele então ia demonstrar o seu amor para com todos nós, para com a humanidade. Para que nós não morrêssemos eternamente, ele já havia planejado a vinda do seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Por quê? Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário não foi uma surpresa, não foi uma correção de uma rota que deu errado, não, queridos irmãos, tudo isso foi o planejamento de Deus, a demonstração do seu amor para conosco. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz a palavra do Senhor: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, aqui falando sobre a besta, no caso, que vai se manifestar em breve, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Muito antes de Adão e Eva pecarem, Deus, na sua ciência, na sua sabedoria infinita, Ele já sabia que o homem ia pecar. E Ele já havia planejado então o seu Filho vir a este mundo para morrer, para derramar o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade toda. Deus criou o mundo, criou o universo perfeito, mas Ele sabia que Satanás ia enganar as pessoas, que as pessoas iam acreditar na mentira, como hoje estão acreditando. Hoje a maioria das pessoas está acreditando na mentira do que na verdade. O próprio Senhor Jesus falou entrando em Jerusalém: eu vim em nome do meu Pai, falei a verdade e vocês não acreditaram. Outro virá, e esse vai chegar em breve. Outro virá em seu próprio nome, Satanás virá, se manifestará através da besta e vão acreditar na mentira. E o Senhor Jesus falou: vocês vão acreditar na operação do erro, na mentira. E o que está acontecendo no mundo hoje, queridos, não é verdade? Não é verdade que muitos estão acreditando na mentira? A grande maioria das pessoas está acreditando na mentira. Não creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que foi morto desde a fundação do mundo, o plano perfeito de Deus. Eles vão pecar, mas eu vou demonstrar o meu amor. Queridos, olhemos para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo com mais seriedade, com mais amor, porque Ele morreu por mim e por vocês. Se Ele não tivesse morrido, nós é que morreríamos pelos nossos pecados. Imaginem que eu, na minha ira, matasse alguém. Encontrei uma pessoa, um desafeto, e eu matei essa pessoa. O que eu vou fazer? Vou pegar uma ovelha para morrer? Se o Senhor Jesus não tivesse morrido em meu lugar para me perdoar, o que eu ia fazer? Pegar uma ovelha? Aí eu teria um homem morto e uma ovelha morta, só isso, nada mais. E eu pecador do mesmo jeito. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, queridos, nenhum sangue de bodes e de cordeiros, nós vamos ver isso daqui a pouco, nem sangue de bodes, nem de cordeiros, nem de ovelhas, nada pode tirar o pecado. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos purificar de todo o pecado. O Senhor Deus preparou esse sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Amados irmãos, vamos olhar com gravidade para o pecado, mas vamos olhar com amor para o sacrifício do nosso Deus. A questão do pecado não pode ser tratada de uma maneira leviana. Como Deus um grande cavalheiro, vocês pecaram, deixa para lá. Não é assim. Só com derramamento de sangue pode ser resolvida a questão do pecado. E em último lugar, sem derramamento de sangue, como nós lemos em Hebreus capítulo 2, nós não teremos outro meio de salvação. Sem derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não temos outro meio de salvação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, vamos ler, Hebreus capítulo 10, versículo 4. Somente por Jesus Cristo, queridos irmãos, é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes possa purificar ou mesmo nos limpar dos nossos pecados. Não temos como ficar livres dessa gravidade que é o pecado, com sangue de touros e de bodes. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio e morreu por nós. E hoje, nesse culto memorial, estamos lembrando disso e em obediência a Ele, participando do memorial do pão e do cálice, queridos irmãos. Quando nós pegarmos o pão em nossas mãos, vamos nos lembrar: Ele morreu por nós. Quando pegarmos o cálice nas nossas mãos, vamos lembrar: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido por nós, todos nós estaríamos condenados eternamente. Por isso, como precisamos olhar para Deus com gratidão, com amor no nosso coração, porque em Hebreus capítulo 2, versículo 3, tem uma pergunta muito séria, muito importante para todos, que todos deveriam fazer. Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz a palavra do Senhor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? Todos os que estão aqui nesta manhã estão cientes da gravidade do pecado? Todos os que estão aqui nesta manhã estão levando a sério a questão do pecado?
ou estão brincando com o pecado. Eu vejo muitas pessoas brincando com o pecado, inclusive aqui na escola também, alunos também, inclusive membros de igreja brincando com o pecado também. Esse povo não sabe a gravidade que é a consequência do pecado. Espero que ninguém aqui esteja levando na leviandade a questão do pecado, porque é gravíssima, é gravíssima. E a questão do pecado é tão grave que precisaria alguém morrer. E se o Senhor Jesus não tivesse morrido, nós iríamos morrer e não ia resolver nada. Nós iríamos morrer eternamente. E do seu corpo ressurreto, depois ia surgir também a fumaça eternamente subindo para o céu. Subindo eternamente, aquela fumaça, porque é o sacrifício pelo pecado que você cometeu e não foi pago. Se você não tivesse morrido, se o Senhor Jesus não tivesse morrido, nós é que iríamos morrer eternamente. O amor dele demonstrado por nós, queridos irmãos, deve ser levado com toda a responsabilidade e cuidado por cada um de nós. Se ele não tivesse morrido, nós iríamos morrer eternamente. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Como escaparemos nós? A resposta é não escaparemos. Não há outro meio a não ser o Senhor Jesus Cristo para nos libertar de todo o pecado. Vamos participar deste memorial. E todos os que vão participar, pensem bem no que estão participando. Pensem muito. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A consequência do pecado é gravíssima, mas o amor de Deus nos trouxe o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, e através dele hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu não posso morrer pelos meus pecados, você não pode morrer pelos seus. Ele morreu por nós. Por isso vamos viver agora servindo com todo o amor e falando para as pessoas: cuidado com o pecado não é brincadeira. Peça perdão a Deus dos pecados que você tem cometido. E pode talvez não ser um pecado de imoralidade, mas pode ser o pecado gravíssimo da negligência também. Muitos estão negligentes com relação à vida espiritual. O pecado da negligência é tão grave quanto o pecado do adultério e qualquer outro pecado, porque pecado para Deus é pecado. E a negligência vai levar muitas pessoas para a condenação. Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos alertou de que muitos vão estar adormecidos quando Ele voltar. E muitos vão estar despreparados quando Ele voltar. E depois vão clamar: Senhor, Senhor, abre-nos. Seria isso, por acaso, a triste condição de alguém aqui nesta manhã? Seria esta triste condição de não estar preparado? É hora de se preparar, é hora de buscar: Senhor, eu quero me arrepender, eu sei da gravidade dos pecados, eu quero servir ao Senhor com alegria. Alguém aqui nesta manhã que hoje entendeu que o pecado é grave e que está vivendo numa vida de negligência, uma vida sem compromisso com o Senhor. Alguém aqui nesta manhã. Vamos abaixar todos nós as cabeças, orar silenciosamente. Você entendeu que o pecado é gravíssimo? Você entendeu que o pecado só pode ser pago com o derramamento de sangue? Você entendeu isso? E que alguém derramou sangue por você na cruz do Calvário. E que se não for através dele, nós todos vamos parar em condenação eterna. Alguém nesta manhã entendeu isso? E quer que o Senhor Jesus lhe purifique da sua negligência, do seu pecado? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Deus abençoe esta vida. Mais alguém? Uma senhora? Mais alguém? Deus abençoe. Vamos orar assim. Deus abençoe mais essa senhora. Mais alguém nesta manhã? O pecado é gravíssimo, mas tem uma solução. O Senhor Jesus é a solução. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estas vidas que entenderam que o pecado não é brincadeira, como a televisão está mostrando, como as pessoas estão brincando com o pecado, inclusive até muitas igrejas e pregadores também. O pecado é sério, Senhor, mas o pecado não traz nenhuma alegria, por isso não é um assunto gostoso de falar, porque traz tristeza. O pecado realmente é tristeza, porque é morte, é desgraça eterna. Mas muito obrigado, porque apesar de o pecado ser tão trágico, o Senhor demonstrou o teu amor para conosco, mandando o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. E hoje temos a salvação, hoje temos a vida eterna.
Muito obrigado por estas vidas que entenderam isto, Senhor. E abençoe para que mais vidas possam também abandonar as práticas pecaminosas e servirmos ao Senhor todos com fidelidade, com amor, uma vida nova, uma vida transformada, o coração lavado no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos no nome precioso, no nome amoroso, no nome eternal dessa pessoa que deu a sua vida por nós, que morreu por nós em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvamos a Deus pelo Espírito que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Deus fez o seu amor fluir através do seu Filho na cruz do Calvário. Morrendo por nós, o seu amor fluiu por cada um de nós. Faz-nos fluir por teu rico amor. Agora nós vamos viver para do nosso coração fluir também um amor verdadeiro para com o Senhor. Vamos viver para o Senhor. Que as pessoas sintam o amor dele através de você. Que as pessoas respirem o amor dele através de você. Com uma vida consagrada e obediente ao Senhor. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Santo Espírito seja com o teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto da manhã encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde para todos os amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Deus.